Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor José Trindade. Muito bem-vindos à nossa continuidade aqui do nosso curso do Intensivo Vem Que Passa para a OAB. A gente terminou o vídeo anterior falando do poder constituinte, mais precisamente do constituinte originário e dos efeitos que uma nova Constituição acarretam no ordenamento jurídico. Agora, neste vídeo, a gente vai trabalhar outros poderes constituintes. Porque, veja, guarde isso para a sua prova. O poder constituinte nunca dorme, nunca se encerra, ele nunca morre. Ele está sempre alerta, ele está sempre se manifestando. Ah, o poder constituinte se manifesta apenas no surgimento de uma nova Constituição. É errado. O poder constituinte ele existe o tempo inteiro, até para impor a Constituição que ele criou. Tá? Então, realmente, o poder constituinte originário, ele se manifesta no surgimento da nova Constituição e ele adormece, ele relaxa, fica descansando. Mas outros poderes constituintes ficam se manifestando. Por exemplo, o poder de alterar aquela Constituição que foi feita. O poder de modificar a Constituição feita pelo poder constituinte originário. Tá? Esse é o poder constituinte derivado reformador. Nós temos também um outro parecido, que é o derivado revisor, a gente vai ver as diferenças. Nós temos também o poder constituinte de cada estado da federação de fazer suas próprias constituições. Então, é outro poder constituinte, é o poder constituinte derivado decorrente. Tá? E ainda temos um outro que é um pouco mais complexo, e a gente vai deixar para o final, que é o poder constituinte derivado difuso. Tá? Então veja, poder constituinte originário se manifestou, tudo aquilo que a gente já falou, juridicamente ilimitado, incondicionado, etc. Se manifestou, criou a nova Constituição, ele vai lá e adormece. Tá? Ele deita, descansa, relaxa. Aí, enquanto ele está descansando, outros poderes ficam se manifestando. Outros poderes ficam trabalhando enquanto o poder constituinte originário está adormecido. Inclusive, o poder, como eu já falei, de modificar a Constituição originalmente produzida. Tá? Esses poderes que não são o poder constituinte originário, esses poderes, digamos, complementares, que ficam se manifestando enquanto o poder constituinte originário está lá dormindo, são os poderes chamados poder constituinte derivado. Então, tudo que não é poder constituinte originário de criar uma nova Constituição, poder constituinte derivado. Existem vários tipos. Poder constituinte derivado reformador, revisor, decorrente e difuso. Tá? Vamos estudar um a um, já preparando o nosso esquema aqui na tela, para a gente fixar esses conteúdos. Tá? Então, vamos lá. Poder constituinte derivado reformador. O que é isso? Veja, a Constituição, a gente já falou disso daqui. A Constituição está lá no topo do ordenamento. Abaixo dela estão as leis, tá? E outros atos ainda mais abaixo. Essa Constituição feita lá originalmente pelo poder constituinte originário. E a Constituição brasileira, ela não é flexível. Não é flexível. O que é uma Constituição flexível? Constituição flexível é aquela que pode ser modificada pelo mesmo regime das leis. Da mesma forma que uma lei pode ser alterada. Tá? A gente vai falar do processo legislativo, tá? Mas, veja, já grave isso daqui. A Constituição brasileira não pode ser alterada do mesmo jeito de uma lei. Precisa de uma votação diferenciada. Já antecipo logo. Uma lei precisa de maioria de votos a favor. Uma mudança na Constituição precisa de 3/5 de maioria. Tá? Então é uma maioria qualificada, é um chamado quórum qualificado. Então é mais difícil mudar a Constituição do que mudar uma lei. Então a nossa Constituição, ela é rígida. Tá? Ela é rígida, quer dizer, é mais difícil de mudar do que alterar uma lei. Tá, beleza. Mas o fato de ser rígida não quer dizer que é imutável, não. Ela pode ser alterada, aliás, é até bom que ela vá sendo alterada ao longo do tempo, para que ela seja adaptada à nova realidade social. Tá? Então a Constituição brasileira é rígida, porque ela tem um procedimento de mudança diferenciado em relação às demais, às leis do ordenamento jurídico. Para votar uma mudança na Constituição é mais difícil do que votar uma lei.
E quem fica responsável por fazer essas modificações ao longo do tempo é o poder constituinte derivado reformador. Então, esse poder aqui é aquele responsável pela alteração do texto da Constituição ao longo do tempo. Tá? Então, beleza. Mas veja, esse poder constituinte derivado reformador, ele não pode sair por aí alterando tudo. Ele tem que respeitar o mínimo, ele tem que respeitar algumas coisas que o poder constituinte originário criou. Porque esse poder constituinte derivado reformador, ele é sim limitado, juridicamente limitado. Ele tem que respeitar o poder constituinte originário. O poder originário, ele cria tudo do zero, então ele é ilimitado, não deve nada. Nem direito adquirido ele deve, mas o reformador ele deve sim. Não pode sair mudando tudo da Constituição, alterando tudo que o poder constituinte originário quis fazer. Porque senão, aí ele está virando originário, não é um poder derivado. Então essa alteração do texto constitucional, ela tem limites. Ela tem limitações formais, ela tem limitações materiais, só um minuto. Ela tem limitações materiais, ou melhor, desculpa aqui, vamos fazer um esquema organizado. Materiais, e ela tem limitações circunstanciais. Então veja, não é de todo jeito que pode alterar a Constituição, não é tudo que pode alterar na Constituição, e não é em qualquer circunstância que pode alterar a Constituição. Tá? Cuidado! Muita gente confunde aqui, acha que existe uma limitação temporal para a mudança na Constituição. Não existe limitação temporal. Tá? Não há limitação temporal. Por quê? Porque a Constituição ela nasceu em 5 de outubro de 1988. Nascendo em 5 de outubro de 1988, no dia 6 de outubro de 1988, se o poder constituinte derivado reformador quisesse, já teria modificado. No dia seguinte, no primeiro dia de vida da Constituição, já teria modificado. E até hoje ele pode modificar e vai continuar modificando. Enquanto a Constituição de 88 existir, ela vai poder ser modificada. Tá? A não ser que ela morra, mas aí vem outro poder constituinte originário. Tá? Até morrer ela pode ser modificada, ou seja, não tem limite de tempo. Tanto é que a gente já passou das 90 emendas à Constituição, das 90 alterações na Constituição. Tá? Então, não tem limitação temporal para alteração da Constituição, mas tem uma série de limitações na forma, no conteúdo e nas circunstâncias. Limitações formais. Gente, todas essas limitações estão lá na Constituição, no artigo 60. Essas limitações formais. Primeiro, a iniciativa. Veja, a gente está falando de alteração do texto da Constituição. Essa alteração, ela é feita por meio de emenda, da chamada emenda constitucional. Ou, mais tecnicamente correto, eu gosto mais inclusive, mas não faz diferença, emenda à Constituição. Aí veja, primeira limitação que vai ter na emenda constitucional, a iniciativa. Não é todo mundo que pode ter iniciativa de mudar a Constituição. Só quem pode ter iniciativa de mudar a Constituição são o presidente da República, 1/3
dos senadores ou 1/3 dos deputados, tá? E mais da metade das assembleias legislativas. Todos os estados, mais da metade dos estados, tem que juntar suas assembleias. A Assembleia Legislativa, que a gente já viu, é a Casa Legislativa Estadual, né? Então, 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados, mais da metade das Assembleias Legislativas e presidente da República. Se você for comparar com lei, cara, isso é muito diferente. Iniciativa das leis. Pode ser o presidente da República, beleza. Pode ser um senador, um deputado. Tá? Presidente STF tem iniciativa de lei. Procurador-Geral da República tem iniciativa de projeto de lei. Tá? Mas iniciativa popular. Cara, isso é importante. A lei tem a chamada iniciativa popular. Se eu juntar uma ruma de gente para fazer uma petição, para assinar, fazer uma espécie de abaixo-assinado, uma quantidade mínima de pessoas, a gente fala isso lá em processo legislativo. Se eu juntar uma quantidade mínima de pessoas numa quantidade mínima de estados da federação, eu consigo dar início a um projeto de lei por meio da população. PEC não. Proposta de emenda à Constituição, não. Não há iniciativa popular de PEC. PEC, proposta de emenda constitucional, tá? Quando ela altera, ela é emenda constitucional. Quando ela ainda é um projeto, uma ideia, ela é PEC, proposta de emenda constitucional. Então, veja que a iniciativa é mais restrita que a lei. Professor, por que a iniciativa é mais restrita que a iniciativa das leis? Porque a nossa Constituição é rígida. Tá? Mas beleza, não é só aqui que tem essa questão, não. A PEC também tem uma restrição formal quanto ao seu procedimento. Por quê? Porque a lei, ela começa e passa pela Câmara dos Deputados e passa pelo Senado. Dependendo, pode ser o contrário também. Pode começar no Senado, terminar na Câmara, enfim. Mas ela é votada em cada uma dessas casas e basta a maioria. Beleza. Se for um projeto de lei, passou na maioria no Senado, passou na maioria da Câmara dos Deputados, vai para o presidente sanciona ou veta. Beleza, fechado. Mas na PEC não. Na PEC ela tem que passar, a proposta de emenda constitucional tem que passar 2 vezes em cada casa, tá? Então vai ter 2 turnos em cada casa. E além disso, além de ter 2 turnos em cada casa, ela não basta ser aprovada por mais de 50% dos presentes ou mais de 50% dos membros. Ela tem que ser aprovada por um chamado quórum qualificado. Quórum de 3/5 dos deputados ou senadores. Dos deputados ou senadores. Tá? Veja que é uma situação bem mais complicada, bem mais difícil do que uma simples lei. Beleza? E além disso, nós ainda temos a limitação quanto à chamada irrepetibilidade passou uma PEC, iniciou-se uma discussão quanto a uma PEC. A PEC foi rejeitada numa das casas. Beleza, ela não pode mais ser discutida naquele ano, naquela sessão legislativa, tá? Então isso é irrepetibilidade. E não tem quem faça voltar. Essa irrepetibilidade é absoluta.
tá? A irrepetibilidade é absoluta. Acabou-se, não tem como. Beleza, então essas são as limitações formais. Quanto à forma, não é de todo jeito que eu posso alterar a Constituição. Mas nós também temos limitações materiais. Tem assuntos que não dá para discutir. Assuntos que não podem ser eliminados. Tá? Então, por exemplo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Não pode mexer, não pode extinguir, não pode abolir. Os direitos fundamentais, não pode abolir. Tá? Foi criado lá pelo Constituinte originário e o derivado reformador não pode mexer. Beleza? O nome desses assuntos que não podem ser eliminados. Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. E quais são essas cláusulas pétreas? Calma que a gente vê já já. Próximo slide a gente vê. Então é simples. Não posso eliminar o direito à liberdade, por exemplo. Não posso eliminar o direito à vida da Constituição. Porque são cláusulas feitas de pedra. Tá? São cláusulas pétreas. Então, são feitas de pedra porque não podem ser eliminadas. Por isso, vou até dar um aprofundamento aqui para vocês. Eu disse que a Constituição era rígida, né? Beleza, a doutrina majoritária entende que a nossa Constituição é rígida, porque ela pode ser alterada, mas de forma diferente das leis. Mas como ela tem essa parte que não pode ser eliminada, tem gente que diz, olha, ela é mais que rígida. Ela seria super rígida. Tá? Seria uma Constituição super rígida. Porque teria essa parte mais dura e tudo mais. Mas isso aqui é doutrina minoritária, tá? O normal de aparecer em prova é que ela é a doutrina majoritária, que ela é uma Constituição rígida. Fechado? Beleza. E ainda tem as limitações circunstanciais. Ou seja, algumas circunstâncias em que a Constituição não pode ser emendada. Cuidado, não é limitação temporal, é limitação circunstancial. Tá? São circunstâncias em que a Constituição não pode ser alterada. Durante a intervenção federal, aquela que a União intervém nos estados para manter a ordem, para manter a União Federativa, etc. Tá? Não pode ser emendada durante o estado de sítio e durante o estado de defesa. Então essas são as limitações: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Fechado? Limitações circunstanciais são circunstâncias em que a Constituição não pode ser alterada. Beleza? Quanto às limitações materiais, a gente ainda precisa de um detalhamento maior. Mas por precisar de um detalhamento maior sobre as cláusulas pétreas, nós vamos deixar esse estudo para o próximo vídeo. Então, se liga aqui, dá uma analisada com calma no poder derivado reformador, muito importante para a sua prova, tá? Muito importante para a gente entender até outros assuntos como controle de constitucionalidade. Então se liga aí, bons estudos e até a próxima.